utilizamos termos em tecnologia da informação, é muito comum nós identificarmos algumas referências, principalmente em relação a termos técnicos, né, que são utilizados em diferentes aplicações. Um que é muito comum nós identificarmos o termo, mas sem saber o seu significado, é o termo conhecido como palavra, que significa, na sua essência, a tradução do termo em inglês, que é o word, que é a palavra, é o tamanho, um tamanho de informação fixa, que é a capacidade de transferência entre a memória principal para o processador, para que você execute, o processador execute aquelas instruções. Então, é muito comum quando nós adquirimos ou vamos avaliar um processador, sem saber, nós estamos identificando justamente esse termo. Um processador de 32, 64, 16... 16 o quê? 64 o quê? 16 bits. É uma arquitetura que tem um tamanho fixo no projeto daquele processador para que ele transfira da memória principal para aquele processador executar aquela instrução uma quantidade de informação que são 32 e 64 bits, formando o quê? Uma palavra. Já que nós estamos fazendo referência a essa unidade, bit, o que significa o bit? Bit, na verdade, é o termo, a tradução do inglês, dígito binário. Dígito binário. Binário, ele possui dois valores. Então, um bit, ele pode possuir um valor máximo 1 e um valor mínimo 0. Então, quando nós falamos de computadores ditos digitais, dígitos, ele tem a capacidade de, em quê? Compreender somente valores zeros e uns. E para quando a gente constrói uma máquina, para que ela possa traduzir essas informações, são necessários que informações sejam armazenadas, instruções sejam executadas, transferência de dados, tudo baseado em quê? Uma codificação 0 e 1. Uma tensão alta significa um valor 1, uma tensão baixa, um valor 0. É a forma mais simples de você entender variações. Quando a gente fala em codificação, decodificação, na verdade o que está sendo feito é isso. Uma informação ela é transmitida num meio e você recebe aquela informação. Essa decodificação é entender essa variação de sinal e traduzir aquilo para uma sequência de zeros e uns. Com essa função, né, de você usar uma máquina que ela traduz essa informação com essa variação, zeros e uns, e que possa entender uma sequência de zeros e uns, era necessário você utilizar o quê? Algumas unidades, uma padronização. Na década de 60, a IBM ela criou o EBCDIC, que usava pela primeira vez um conjunto de 8 bits. Esse conjunto de 8 bits, ele ficou conhecido como um byte. E a partir de então, ele foi utilizado como um padrão, que é utilizado até os dias de hoje. Então é muito comum a gente ver referências. Quando a gente traduz um valor binário, você tem uma quantidade de x bits ou x bytes. Basta a gente levar em consideração que o padrão é 1 byte equivalem a 8 bits. Uma forma de você representar, diminuir a representação dessa informação. Quando se traduz bits em bytes, é necessário que a gente possa quantificar essa informação. Então, quando você traduzia, ou interpretava, ou transferia uma quantidade pequena de dígitos binários, era fácil. Vou transferir 10 bits. Vou armazenar um arquivo que tem lá 50 bits. Poxa, mas o que eu vejo atualmente não é isso. Um arquivo de 50K ou 50 mega. O que significa esses termos? Mega, giga, tera. Isso é apenas o quê? A forma de você representar, você reduzir a representação naquela quantidade, naquela unidade que você esteja referenciando. Então, quando você utiliza essa referência, a gente poderia usar como exemplo, nesse caso, para que a gente possa entender isso, vamos usar lá uma quantidade de 1 kilobit. 1 kilobit, ele é igual a um valor de 1000 bits? Não. 1 quilograma a gente poderia traduzir como 1000 gramas. Mas 1 kilobit, a gente está usando uma variação que é uma base binária de dois valores, uma combinação possível que a gente se aproxime desse valor
1000. Como a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer um exercício simples, que seria traduzir o quê? Na base 2, o valor numérico 2, e compreender como a gente pudesse representar cada um desses valores. E quanto que a gente se aproximaria para chegar àquele valor lá do kilobit. Vamos fazer um exercício, levando em consideração a nossa variação aqui. 2 elevado a 0, 2 elevado à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta potência, sexta, 2 elevado à sétima potência, 2 elevado à oitava potência, 2 elevado à nona, 2 elevado à décima e 2 elevado à 11ª potência. Poderíamos fazer esse exercício como? 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a uma potência zero, ele retorna um valor 1. Se o resultado desse, vamos fazer uma operação recursiva, a partir desse resultado, dessa potência zero, eu multiplicar o valor da base. Então, tenho 1 vezes 2, é igual ao meu valor seguinte. 2 elevado ao quadrado é o resultado anterior vezes a base, 4, e assim por diante. O valor 8, o valor 16, o valor 32, o valor 64, o valor 128, o valor 256, o valor 512, o valor 1024 e o valor 2048. Então, se a gente fosse fazer uma análise da expansão dessa base binária com essas potências, e a gente fosse fazer uma comparação, olha, eu vou usar um valor que ela possui uma unidade igual a 1000 kilobits. Eu estaria referenciando o valor mais próximo de 1000, que é o quê? 2048 ou 1024. Você vai estar entendendo o quê? O valor 1024. Então, quando nós referenciamos qualquer unidade, seja de transferência, seja de armazenamento, o tamanho de alguma coisa, 1 kilobit, na verdade, a gente não tem 1000 bits representando isso, a gente tem 1024 bits representando isso. Vamos avaliar, então, uma sequência de outras unidades que são comumente utilizadas a partir dessa expansão do valor 2 elevado a 10. Ok? Então, quando nós fazemos uma referência a 1 kilobit, nós estamos fazendo o quê? Eu preciso de 1024 bits para traduzir isso. Então, nosso 1 kilobit, vamos fazer a referência a outras unidades que utilizamos frequentemente. 1 mega, 1 giga, 1 tera e 1 peta. A gente poderia fazer o primeiro exercício. 1 mega, ele seria o quê? Um valor multiplicado por quilo, que seria o 1 quilo vezes 1 quilo, igual a 1 mega, que vai ser o quê? 1024 vezes 1024. Para a gente não ficar usando esses valores, a gente poderia utilizar o quê? A referência 2 elevado a 10, a 10ª potência, vezes 2 elevado a 10, novamente. A base é a mesma, soma-se o expoente no produto. Nós teremos 2 elevado a 20 bits, significado de 1 megabit. O giga seria 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 10, 2 elevado à 30ª potência. O tera, da mesma forma, 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 40, a 40ª. 1 peta é igual a 2 elevado a 40 vezes 2 elevado à 10ª potência, 2 elevado a 50. Então, nós poderíamos fazer esse exercício e expandir para outras unidades que venhamos a utilizar, utilizando o quê? A nossa base 1024. 1024 que equivale o quê? 1 quilo. Então, 1024 bits, eu tenho 1 kilobit. Então, 1 gigabit, eu tenho o quê? 1 kilobit vezes 1 kilobit. Que é o quê? 2 elevado a 10ª vezes 2 elevado a 10ª, produzindo o quê? 2 elevado a 20. Muito mais fácil de você traduzir isso. Só para a gente concluir essa parte, um ponto que é
normalmente utilizado quando nós tratamos o termo para armazenamento, nós usamos o byte. Quando falamos de execução ou taxa de transferência, nós utilizamos o bit. Então, normalmente, quando a gente vai estar falando sobre uma taxa de transferência, 1 kilobit, a gente vai falar sobre armazenamento, um tamanho do arquivo, 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 kilobyte. Ok?